Olá, eu sou Wanda, sou aluna de agronomia e estou cursando o primeiro semestre e vou apresentar sobre o artigo de produção animal e vegetal dentro da disciplina de ciências moleculares e celulares. As ciências moleculares e celulares dentro da produção animal e vegetal remontam a várias décadas atrás, quando os avanços na biologia molecular começaram a revolucionar nossa compreensão dos processos biológicos fundamentais. Durante o século XX, os cientistas começaram a desvendar a estrutura e a função dos ácidos nucleicos, como o DNA e o RNA, bem como as proteínas que esses ácidos nucleicos codificam. Essas descobertas foram fundamentais para o surgimento da biologia molecular, que se tornou uma disciplina central no estudo da vida. Na produção animal, os primeiros avanços nas ciências moleculares foram aplicados ao melhoramento genético. A descoberta da estrutura do DNA por Watson e Crick em 1953 abriu caminho para o desenvolvimento de técnicas da manipulação genética, como a transferência de genes e a clonagem. Isso permitiu que cientistas identificassem e manipulassem genes associados a características desejáveis como resistência a doenças, eficiência alimentar e qualidade da carne ou leite. Essas técnicas, combinadas com métodos de reprodução assistida, como inseminação artificial e fertilização in vitro, impulsionaram o desenvolvimento de linhagens animais melhoradas. Na produção vegetal, a história das ciências moleculares e celulares está intimamente ligada ao desenvolvimento da engenharia genética de plantas. Nas décadas de 1980 e 1990, cientistas começaram a introduzir genes estrangeiros em plantas para conferir características específicas, como resistência a herbicidas e pragas e melhorar a qualidade nutricional. Essas plantas transgênicas foram adotadas em larga escala, em culturas como de milho, de soja, de algodão, e proporcionando também benefícios significativos em termos de produtividade, redução de uso de produtos químicos agrícolas. Os avanços nas ciências moleculares e celulares têm se traduzido em uma compreensão mais profunda dos processos biológicos que governam o crescimento, desenvolvimento e resposta ao ambiente, tanto em animais quanto em plantas. Isso tem levado ao desenvolvimento de práticas agrícolas mais eficientes e sustentáveis, incluindo o uso mais preciso de fertilizantes e água, a seleção de variedades mais resistentes a estresses ambientais e a minimização do impacto ambiental da agricultura. Além disso, a aplicação de técnicas moleculares na detecção, monitoramento e controle de doenças e pragas tem sido fundamental para garantir a saúde e o bem-estar dos animais e a segurança alimentar, claro. Métodos como PCR, reação em cadeia de polimerase, têm permitido a detecção rápida e precisa de patógenos, facilitando a implementação de medidas de controle eficazes. Em suma, o contexto histórico das ciências moleculares e celulares na produção animal e vegetal é marcado por uma série de avanços significativos que transformaram a nossa capacidade de compreender e manipular os processos biológicos fundamentais. A biologia molecular e celular tem revolucionado a produção animal, possibilitando avanços significativos em genética, reprodução e saúde animal. Através da engenharia genética, genes específicos responsáveis por características desejáveis como crescimento rápido e resistência a doenças têm sido identificados e manipulados. Por exemplo, a inserção do gene da hormona de crescimento em bovinos e suínos. Isso resultou em animais que crescem mais rapidamente, enquanto consomem menos. Além disso, técnicas como a CRISPR têm sido empregadas para editar o genoma de animais de forma precisa, permitindo não só a melhoria de características produtivas, mas também a correção de genes defeituosos que poderiam levar a doenças hereditárias. Em aves, por exemplo, a edição genética tem sido utilizada para desenvolver linhagens resistentes à gripe aviária, uma das maiores ameaças à avicultura global. Na reprodução,
a transferência nuclear de células somáticas, a clonagem e a fertilização in vitro, elas têm permitido a conservação de espécies e linhagens valiosas, além de acelerar a propagação de características favoráveis. Essas técnicas são acompanhadas pelo uso de marcadores moleculares para seleção assistida, que orientam os criadores na escolha dos melhores indivíduos para cruzamento, baseando-se em seu perfil genético. Enquanto isso, nas plantas, as ciências moleculares e celulares têm igual a importância. A transformação genética, que permite a inserção de genes de interesse, que tem sido uma ferramenta vital para o desenvolvimento de culturas resistentes a pragas e a doenças. O arroz dourado, modificado para produzir a provitamina A, é um exemplo clássico de como a biotecnologia pode contribuir para a nutrição humana, além da produtividade agrícola. As técnicas de edição genômica, como CRISPR, também são aplicadas para aumentar a tolerância das plantas a estresses bióticos e abióticos. Plantas com maior resistência à seca, salinidade e temperaturas extremas são essenciais no contexto de mudanças climáticas. Além disso, a edição de genes que regulam o metabolismo secundário das plantas permite o aumento da produção de compostos bioativos, que são importantes tanto para a defesa da planta quanto para o uso humano em medicamentos e suplementos. A cultura de tecidos e a micropropagação são outras áreas onde a biologia celular se destaca, possibilitando a produção em massa de plantas idênticas e a partir de uma única célula ou tecido. Isso não só se garante a qualidade e uniformidade das plantas, mas também é essencial para a rápida propagação de variedades melhoradas. Portanto, o uso de tecnologias baseadas em ciências moleculares e celulares na produção animal e vegetal, elas trazem enormes benefícios, mas também apresentam desafios éticos e de segurança. A manipulação genética, especialmente, levanta questões sobre a biodiversidade e os potenciais efeitos de longo prazo em ecossistemas. A aceitação pública de produtos derivados de organismos geneticamente modificados varia amplamente e é influenciada por fatores culturais, sociais e políticos. Além disso, a regulamentação dessas tecnologias é crucial para garantir a segurança alimentar e ambiental, e é essencial que os avanços tecnológicos sejam acompanhados de estudos detalhados e monitoramento contínuo para avaliar seus impactos. A colaboração internacional e o compartilhamento de conhecimentos são fundamentais para otimizar os benefícios das ciências moleculares e celulares, minimizando os riscos associados. Isso implica em investimento em pesquisa e em desenvolvimento, bem como em educação e formação de recursos humanos qualificados para trabalhar nessas áreas inovadoras. Em síntese, as ciências moleculares e celulares são essenciais para a produção animal e vegetal moderna, oferecendo ferramentas poderosas para enfrentar desafios da habilidade e segurança alimentar. No entanto, seu uso responsável é regulado e fundamental para minimizar seus benefícios enquanto se protege o bem-estar público e o meio ambiente. A sociedade precisa estar envolvida nas discussões sobre biotecnologia agrícola, participando ativamente das decisões sobre como e quando essas tecnologias devem ser aplicadas. O envolvimento público informado e a educação em biotecnologia podem ajudar em construir uma base de apoio para práticas sustentáveis e inovadoras na agricultura e na pecuária. As ciências moleculares e celulares, ao transformarem os setores agrícola e pecuário, também devem se adaptar às necessidades locais e às especificidades regionais, garantindo que todos os benefícios possam ser aproveitados de maneira equitativa. Isso inclui no que? O desenvolvimento de tecnologias que sejam acessíveis para pequenos produtores e que contribuam para a agricultura familiar, garantindo assim uma distribuição mais justa dos avanços científicos. O futuro da produção animal e vegetal, sustentado pelas ciências moleculares e celulares,
promete não apenas maior produtividade e eficiência, mas também, claro, uma operação mais harmoniosa com o ambiente natural e uma contribuição positiva para a segurança alimentar global. A pesquisa em ciências moleculares e celulares representa um campo vital para o avanço da produção animal e vegetal, claro, influenciando diretamente as práticas agrícolas modernas e a segurança alimentar global. Ao longo das últimas décadas, desenvolvimentos significativos foram alcançados por meio de técnicas como a edição genética, biologia sintética e a biotecnologia molecular, cada uma contribuindo para transformações notáveis, tanto na agricultura quanto na pecuária. No contexto vegetal, a biotecnologia molecular tem sido utilizada para desenvolver variedades de plantas que não apenas produzem rendimentos mais altos, mas também possuem maior resistência a estresses abióticos e bióticos, como secas, temperaturas extremas e infestações por pragas. As técnicas como CRISPR têm revolucionado a engenharia genética de plantas, permitindo a introdução de traços desejados com precisão, sem introdução de DNA estranho, o que facilita a aceitação por reguladores e o público. Além disso, a biofortificação de culturas agrícolas através da engenharia molecular visa aumentar o conteúdo nutricional de alimentos básicos, como o arroz e o milho, enriquecendo-os com vitaminas e minerais essenciais, o que é crucial para combater as deficiências nutricionais globais. Na produção animal, as ciências moleculares têm focado em melhorar a eficiência alimentar e a saúde dos animais, bem como em reduzir o impacto ambiental da pecuária, que acontece com muita frequência. A seleção genômica, por exemplo, tem permitido aos criadores selecionar animais com características superiores para a reprodução mais eficiente e sustentável. Isso inclui no que? Na maior resistência a doenças, melhorar a qualidade de carne e leite e menor emissão de metano. Paralelo a isso, a pesquisa em microbioma animal está oferecendo novas perspectivas sobre como a modificação da flora intestinal pode influenciar a saúde e o crescimento dos animais, o que pode levar às práticas mais naturais, menos dependentes de antibióticos. No entanto, apesar dos benefícios potenciais, existem desafios éticos e regulatórios significativos que precisam ser enfrentados. Questões sobre a segurança dos alimentos GM. O que são os alimentos GM? Geneticamente modificados. Preocupações com o bem-estar animal e em práticas de engenharia genética e o impacto socioeconômico. Sobre os pequenos agricultores, são críticos e ainda estão sendo amplamente debatidos. Logo, é necessário um diálogo contínuo entre cientistas, reguladores, indústria e o público para garantir os avanços nas ciências moleculares sejam implementados de maneira responsável e equitativa. Em suma, as ciências moleculares têm um papel fundamental na utilização da produção animal e vegetal, prometendo revoluções na eficiência, sustentabilidade e nutrição. Embora os avanços sejam promissores, eles devem ser equilibrados com considerações éticas e regulatórias adequadas, para maximizar os benefícios enquanto minimizam os riscos.